Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou Nathan e hoje vamos para a nossa 11ª aula, onde vamos falar sobre funções. Em C Sharp, uma função é um bloco de código que realiza uma tarefa específica e pode retornar um valor. Elas são fundamentais para organizar e reutilizar o código, permitindo que você divida seu programa em partes menores e mais gerenciáveis. Então, vamos a um exemplo de como podemos criar as nossas funções. Veja que aqui no nosso Unity, por padrão, nós sempre utilizamos esta função start. Agora, dessa vez, nós vamos criar a nossa própria função. E para isso, eu vou começar criando ela aqui abaixo da função start. Vou começar aqui colocando o valor que essa função ela pode retornar. Como vamos criar uma função que não vai ter nenhum retorno, eu vou escrever aqui então void, né? Como vazio, então ela não vai retornar nenhum valor. E agora eu vou dar um nome a esta função. Eu vou escrever então aqui imprimir mensagem, pois essa função então ela vai ser responsável por imprimir uma mensagem. É importante deixar um nome bem explícito aqui na nossa função para ficar mais fácil o entendimento no momento em que formos fazer a chamada dessa função. Dessa forma, fica bem explícito aqui o que essa função realiza. Então, agora eu abro e fecho chaves e dentro dessas chaves, então, eu vou colocar um bloco de código que vai ser realizado, que vai ser executado quando for feita a chamada dessa função imprimir mensagem. Então aqui eu vou escrever para ele realizar então um print quando essa função for chamada. E aqui eu vou escrever então esta é uma mensagem da função. Então, quando essa função imprimir mensagem for chamada, ela vai executar o bloco de código que está dentro da função, que no nosso caso aqui então é apenas um print, onde ele vai exibir então a mensagem. Essa é uma mensagem da função. Assim nós vamos saber que a função ela foi chamada corretamente. E para fazer a chamada da função, então, eu posso chamar ela aqui na nossa outra função aqui no start. Então, na nossa função start, que é sempre iniciada então no nosso Unity, ela vai chamar essa função aqui, imprimir mensagem, e executar o código dela. Então, vou salvar aqui e executar no meu Unity. Vou executar e vejo então que ele exibiu então a mensagem que estava dentro da minha função. Nas funções, eu também posso passar parâmetros. E com esses parâmetros, então, eu posso trabalhar com o valor deles e executar algum tipo de instrução. Então, para criar aqui um parâmetro, eu vou criar aqui primeiro, declarando aqui o tipo desse parâmetro. No meu caso, eu vou declarar do tipo string e eu dou um nome para esse parâmetro. Então, no caso aqui, eu vou colocar como mensagem. E com esse parâmetro, então, eu posso utilizar esse parâmetro na minha função aqui, por exemplo, exibindo ele no meu print. Então, eu exibo o parâmetro dentro aqui deste print. E agora, na chamada da função, eu posso, então, colocar o parâmetro então, que eu declarei na minha função. No caso, então, aqui eu vou colocar essa é uma mensagem por parâmetro. Então, agora eu posso chamar a minha função e dentro aqui da função eu passo então o meu parâmetro. Vamos ver então se ele vai executar corretamente. Executo o meu Unity e vejo então que ele exibiu então a mensagem que eu passei por parâmetro. Essa é uma mensagem por parâmetro.
As minhas funções, elas também podem retornar um valor. Para isso, eu posso criar aqui outra função e no começo da minha função eu tenho que declarar então o tipo do valor que ele vai retornar. No meu caso aqui eu vou criar aqui, por exemplo, um int aqui, que minha função então vai retornar um valor inteiro. Vou dar um nome para a minha função de soma. Vou abrir aqui os parênteses. Dentro desses parênteses, então, eu vou passar dois parâmetros. Vou passar dois tipos aqui inteiros. Vou chamar o primeiro parâmetro de A. Vou criar outro parâmetro também de um tipo int de inteiro. Vou chamar ela de B. Vou abrir e fechar chaves. Então, dentro dessas chaves aqui, então, eu vou executar algum tipo de instrução e depois, no final, eu preciso retornar um valor do tipo inteiro aqui, nosso int. Então, para isso, então, eu vou criar aqui um int, vou chamar ele de resultado. No nosso caso aqui, como nós criamos uma função aqui chamada soma, vamos então executar uma soma. Vou somar então os dois parâmetros a mais b. E veja que ele está com um erro aqui, pois eu preciso retornar então um valor do tipo inteiro aqui que nós declaramos. Então, eu posso retornar utilizando aqui return e eu posso retornar o nosso resultado aqui que nós calculamos aqui, a nossa soma. E assim eu tenho feito, então eu criei então a minha função soma, que ela retorna um int e tem dois parâmetros aqui inteiros também, A e B. Agora aqui na minha função start, eu posso criar aqui um inteiro, vou chamar ele de resultado da soma, que vai ser a variável onde então vamos salvar o valor retornado pela nossa função soma. Então eu posso chamar agora a minha função soma, abrir, fechar parênteses, e dentro aqui da minha função, aqui da minha chamada da função, eu passo então os valores aqui dos parâmetros. Vou colocar então aqui 5, vou utilizar aqui vírgula e 3. Então ele vai passar esses dois parâmetros aqui na minha função e ele vai fazer o cálculo e retornar o valor. E agora eu posso imprimir o nosso resultado e eu posso utilizar aqui a minha própria função aqui que eu criei de imprimir mensagem. Então, eu posso colocar outra mensagem aqui, o resultado da soma é, dois pontos, faço uma concatenação aqui com o resultado que foi retornado da nossa função. Agora vou salvar e executar. Executando então, veja que ele retornou aqui o resultado da soma, que é a nossa mensagem, da nossa função imprimir mensagem, e o valor 8 que ele calculou então dentro aqui da nossa função soma. Neste exemplo, a função soma aceita dois parâmetros, A e B, e realiza a soma deles e retorna um resultado. A função então é chamada na outra função start, onde os valores 5 e 3 são passados como argumentos e o resultado então é exibido no console. As funções em C# podem ter diferentes tipos de retorno ou nenhum retorno, indicado pelo tipo void. Podem aceitar 0 ou mais parâmetros e podem ser chamadas de outras funções. Elas são essenciais para modularização e estruturação do código em programas mais complexos. Então essas foram as nossas funções. Espero que você tenha entendido então como podemos criar as nossas próprias funções aqui no C# com Unity. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Então é isso, obrigado a você que assistiu e até a próxima.